A maioria dos jogadores não conhece a história de Tumbleweed e do Xerife Freeman em Red Dead Online. I'll tell you, this whole county is not too keen on civilization, but they will be. Muitos jogaram apenas Red Dead Redemption 2, seguiram direto para Red Dead Redemption 1 e acreditam que já entenderam tudo sobre a cidade, mas certamente estão enganados. Tumbleweed guarda segredos obscuros que passam despercebidos pela maioria dos jogadores. Para entender a verdadeira origem da maldição que cerca a Tumbleweed, é fundamental analisar os acontecimentos de toda a franquia. Red Dead Online, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 1 e Undead Nightmare. Tumbleweed foi fundada como um centro comercial e rapidamente prosperou. A cidade possuía todas as estruturas típicas do Velho Oeste: loja geral, salão, delegacia, igreja, armazém e até uma imponente mansão. Tumbleweed tornou-se vítima da violência de criminosos como a gangue Del Lobos e da autoridade rígida do xerife Sam Freeman. Esses fatores foram decisivos para o seu trágico destino. Tumbleweed em Red Dead Online. Explorar os eventos de Red Dead Online é essencial para entender melhor a personalidade e as ações do xerife Freeman no epílogo de Red Dead Redemption 2. A cidade de Tumbleweed já enfrentava tempos turbulentos e violentos antes mesmo dos eventos retratados em Red Dead Redemption 2. Em Red Dead Online, ambientado pelo menos um ano antes dos eventos principais de Red Dead Redemption 2, conhecemos o xerife Freeman, um homem de princípios rígidos que acreditava que a autoridade só se sustentava através da força. Nas missões da campanha Terra das Oportunidades, Freeman enfrenta a fúria da gangue Del Lobo, conhecida por sua brutalidade e domínio sangrento sobre New Austin. Em uma das cenas mais intensas da campanha, a gangue Del Lobo invade Tumbleweed, captura o xerife Freeman e tenta executá-lo. O protagonista de Red Dead Online consegue impedir o pior e salvar Freeman, mas aquele ataque foi só uma amostra do que estava por vir, e os Del Lobos não pretendiam parar por aí. Freeman sobrevive, mas a cidade nunca mais se recupera do trauma. Um detalhe importante: foi em Red Dead Online que testemunhamos a queda do principal fundador da gangue Del Lobos. Se quiser conhecer essa história em detalhes, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. O card vai estar aí em cima e também nos vídeos finais. As experiências enfrentadas pelo xerife Freeman em Red Dead Online, ambientado cerca de um ano antes da narrativa principal de Red Dead Redemption 2, contribuíram para consolidar ainda mais sua postura inflexível diante da justiça. Quase morto pelos Del Lobos em 1898, o xerife Freeman jurou acabar com a gangue. Sua fúria ultrapassou os limites da lei, virou algo pessoal. Esse é um dos principais motivos pelos quais vemos Freeman em Red Dead Redemption 2 executando membros da gangue Del Lobos com frieza, sem julgamento, sem misericórdia. This is wartime, and like you said, no! We can't take the risk. Sheriff? Xerife Freeman em Red Dead Redemption 2. Sam Freeman não era apenas um defensor da lei, era um símbolo de autoritarismo. Suas decisões extremas, execuções sem julgamento e desprezo pela justiça verdadeira criaram um ambiente de medo. O personagem ganhou vida através da voz do ator Danny Johnson e parece ter sido fortemente inspirado por Bass Reeves, o primeiro delegado afro-americano a atuar nos territórios do oeste dos Estados Unidos. Muitos acreditam que a origem da maldição de Tumbleweed está diretamente ligada ao xerife Freeman. Na cidade, o respeito que lhe dedicam não floresce da admiração. Os moradores o reverenciam não por justiça, mas por medo das consequências. If I have to string 9 out of 10 up, the 10th who remain will live calm and peaceful lives. Calm, peaceful lives where their main form of entertainment is public executions. So be it. I am not a man to be annoyed by the unjust and the uncivilized. Again, for the record, am I being clear? Good. O fechamento da antiga delegacia. No epílogo de Red Dead Redemption 2, ambientado em 1907, uma visita a Tumbleweed revela um detalhe intrigante.
A antiga delegacia da cidade permanece fechada e trancada, como se guardasse lembranças que todos preferem esquecer. Curiosamente, o edifício que antes servia apenas como prisão passou a abrigar a sede da lei, agora sob o comando firme e implacável do xerife Freeman. Esse deslocamento da delegacia, já perceptível em Red Dead Online, dificilmente parece acidental. A estrutura, agora esquecida e engolida pela poeira do tempo, exala um mistério inquietante, como se suas paredes tivessem testemunhado algo que jamais deveria ser lembrado. Talvez uma rebelião sangrenta, um ato de vingança brutal ou um segredo tão perturbador que o próprio Freeman, tomado pelo peso da culpa ou pelo medo do que poderia emergir, decidiu trancá-lo para sempre. E assim, a delegacia permanece, não apenas abandonada, mas silenciada. Tumbleweed não precisa de palavras para contar sua história, basta observar seus prédios. A cela solitária que restou como sede da lei é mais do que simbólica, é um aviso. Aqui, a ordem não reina, o medo é quem dita as regras. Os eventos de Red Dead Online e Red Dead Redemption 2 não apenas ampliam o universo da franquia, eles intensificam o clima sombrio que paira sobre Tumbleweed. É como se cada detalhe, cada silêncio estivesse nos preparando para a maldição que se revela em Red Dead Redemption 1 e atinge seu ápice em Undead Nightmare. Em 1911, quando se inicia Red Dead Redemption 1, Tumbleweed já não é mais uma cidade, é um monumento à decadência. Suas ruínas silenciosas são tudo o que sobrou de uma era marcada por violência, ambição e abandono. What is this place we're headed? Tumbleweed, a lonely, god-forsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. And that was that. Pretty soon everybody had up and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Hoje, Tumbleweed é apenas uma sombra do que foi, abandonada, infestada por criminosos e cercada por histórias de assombrações. A cidade parece presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Relatos de antigos moradores sobre atividades paranormais se tornaram tão frequentes que os boatos ganharam força. A situação chegou a tal ponto que um jornal local, dentro do próprio jogo, publicou um artigo afirmando que Tumbleweed estaria assombrada. Os relatos mais sombrios ganham força especialmente quando se menciona a igreja de Tumbleweed. A igreja esquecida pelo tempo guarda um altar que desafia qualquer explicação. Em letras escritas à mão diz: "O diabo entrou naquela besta". O sangue de Jesus tem poder! A inscrição parece recente demais para um lugar tão antigo. Uma frase que não apenas reforça o clima sombrio, mas sugere que algo maligno se enraizou ali. Há quem diga que a maldição que paira sobre Tumbleweed nasceu das mãos do próprio xerife Freeman. Sua justiça, implacável e cruel, não apenas puniu corpos, ela feriu a alma da cidade. Outros dizem que Tumbleweed foi esquecida quando os trilhos mudaram de rumo. O abandono das ferrovias não apenas isolou a cidade, abriu caminho para forças que jamais deveriam ter encontrado passagem. Tumbleweed Undead Nightmare. Na campanha principal de Red Dead Redemption, Tumbleweed funciona como um cenário de decadência silenciosa, mas em Undead Nightmare, essa decadência se transforma em terror explícito. A cidade, já marcada pelo abandono, torna-se palco de horrores que parecem brotar diretamente de suas raízes esquecidas. E digo mais, foi na mansão abandonada de Tumbleweed que Seth encontrou o misterioso olho de vidro, um artefato cercado por lendas e rumores de maldição. Glass Eye! It's Glass Eye! Meu Deus. Muitos acreditam que esse objeto, corrompido por forças além da compreensão humana, desempenhou um papel direto nos eventos sobrenaturais que devastam a região de Undead Nightmare. E essa teoria não é apenas conversa de fã, ela é mencionada em uma das missões da própria DLC, dando ainda mais peso à sua veracidade. Do you know what's going on? It's the Glass Eye! The freak with the Glass Eye! He caused this! Eu gostaria de merendar. Acorda! Se tem algum lanche para me comer.
Então fica a pergunta, teria sido tudo apenas uma cruel coincidência? Ou será que a brutalidade do xerife Freeman, somada à descoberta do olho de vidro, foi o ritual silencioso que selou o destino de Tumbleweed, condenando-a ao esquecimento e à escuridão? O destino do xerife Freeman após o abandono de Tumbleweed permanece um mistério. Sua ausência em Red Dead Redemption 1 levanta hipóteses. Teria se aposentado em silêncio, fugido para escapar dos seus próprios fantasmas ou encontrado seu fim pelas mãos dos mesmos criminosos que jurou combater? Não vemos seu corpo, não ouvimos seu nome, mas sua ausência fala alto. A queda de Tumbleweed é a queda de Freeman. Sem ele, a cidade sucumbiu ao caos e o jogo sutilmente nos deixa montar esse quebra-cabeça por conta própria. Seja como for, Tumbleweed em Red Dead Redemption 1 não é apenas uma cidade fantasma, é um lembrete de que, no Velho Oeste, até os lugares têm pecados que não podem ser redimidos. Se curtiu a história de Tumbleweed, você não pode perder esses 3 vídeos onde falo sobre a história completa da gangue Del Lobos, os segredos sombrios do povo da noite e tudo sobre Colm O'Driscoll e sua gangue. Se inscreva, deixe seu like, escolha um desses 3 vídeos finais e nos vemos daqui a pouco.